Seja muito bem-vindo, meu amado, que está me assistindo aí de casa, no conforto do seu lar. E nós estamos aqui mais uma vez para poder receber da palavra, receber ensinamento, correção, sermos exortados por ela, para que a gente seja cada vez mais filhos melhores. Então, antes de mais nada, já comecei falando, né? Mas eu queria desejar uma boa noite para você, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance a sua casa. Amém? E antes nós vamos orar, antes da gente pregar a palavra, a gente vai orar e depois nós vamos conversar sobre algumas coisinhas aqui e creio que seremos edificados por causa da palavra. Amém? Pai, nós queremos te dar graças nessa noite pela tua palavra que será explanada, que será pregada. E nós queremos, Deus, nos colocar aqui. Eu quero me colocar somente como um instrumento teu. E que eu possa, junto com os meus irmãos, absorver os ensinamentos da tua palavra. E que nós possamos sair, ó Pai, desse culto, terminar esse culto, alimentados por ela. Que nós possamos aprender dela. E Pai, e que essa palavra realmente possa ser eficaz nas nossas vidas dia após dia. Nós oramos gratos a Ti, por assim sendo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre religiosidade. E quem me conhece há mais tempo e anda comigo sabe que é um assunto que eu gosto de falar. Primeiro motivo pela qual eu gosto de falar de religiosidade, e eu gosto de combater religiosidade, inclusive na minha própria vida, é porque o próprio Jesus, do tempo que ele andou nessa terra, do tempo que ele andou durante cerca de 33 anos, e o seu ministério durou cerca de 3 anos e meio, o que mais o Senhor Jesus fazia durante a vida dele era combater religiosos, combater religiosidade. E o segundo motivo pela qual eu gosto eu não consigo ler. E o segundo motivo pela qual eu gosto de falar sobre religiosidade é porque eu combato isso na minha vida, como eu disse, e eu fui arrancado, quando eu tinha cerca de 25 anos de idade, eu fui arrancado de um sistema totalmente religioso. Não simplesmente por causa da denominação em que frequentava, não é isso que eu quero trazer aqui, mas eu fui arrancado de um sistema religioso porque eu vivia dessa forma. Eu fui automaticamente me colocando nesse sistema, um sistema religioso. Isso não é culpa de ninguém, eu coloco a culpa disso somente em mim mesmo, certo? Então, por causa disso, nós vamos falar um pouquinho sobre religiosidade. Eu gostaria que você, na sua casa, abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 11, certo? Nós vamos ler aí. É uma história muito conhecida de todos nós, né? É uma história que retrata um momento em que Jesus ele conta a parábola do filho pródigo, certo? Muitos de vocês conhecem, provavelmente você já ouviu um monte de pregação falando sobre isso, certo? E você vai ouvir mais uma vez essa noite e espero que seja diferente do que você já ouviu. E como eu disse e orei aqui, eu creio que seremos alimentados por essa palavra nessa noite. Antes de você ir lá para o verso 11, volte lá no início do capítulo, versículo 1, e acompanhe comigo. Diz assim, ó: então aproximaram-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Versículo 2 diz assim: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Agora você pode pular lá para o versículo 11, certo? E vamos ler um pouquinho aqui. Versículo 11 diz assim: e disse, Jesus contando a parábola, certo? Certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: pai, dá-me parte dos meus bens que me caiu para mim, ou que me pertence. E ele dividiu-lhes entre os 2 filhos os haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou seus bens com uma vida depravada. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade.
Ele foi, juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou a seus campos para alimentar porcos. E ele desejava encher a sua barriga com as cascas, ou alfarrobas, na sua versão está aí, que os porcos comiam. E nenhum homem lhe dava nada, certo? E caindo em si, ele diz: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente de sobra, e eu aqui pereço de fome? Pois bem, eu vou parar aqui, eu não vou ler toda a história, eu só quero trazer para você uma síntese do que essa história conta. Jesus contou uma parábola e disse que haviam 2 homens, o mais novo, ele pediu a herança dele, e foi para um lugar distante, gastou todo aquele dinheiro. Um dia ele caiu em si, viu que ele estava fazendo uma burrada, levantou e falou assim: eu vou na casa do meu pai, vou pedir perdão para ele, vou pedir para mim ser um serviçal dele, e vou ver o que acontece. Eu tenho certeza, eu acho, né? Tenho certeza, eu acho. Eu acredito que meu pai vai me receber novamente ali para me ser um trabalhador dele, certo? E é muito claro, é muito tranquilo a gente observar essa história e tirar a revelação dela, que obviamente que Jesus estava querendo dizer de alguém que já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, e essa pessoa em algum tempo ela se desligou da fé, ela apostatou da fé e foi para longe, certo? Ou essa palavra também pode trazer para nós uma revelação de que nós éramos filhos de Deus lá no Éden, só que nós perdemos essa filiação a partir do pecado, e nós fomos para longe de Deus, e longe de Deus nós passamos por necessidade. Daí nós podemos de novo nos encontrar com Deus, chegar a Deus através de Jesus. E aí o Pai, ele nos recebeu de bom grado por causa do sacrifício de Jesus. Então esse texto pode trazer grandes revelações para nós. Só que eu quero chamar a sua atenção que Jesus conta nesse pedaço aqui do Evangelho de Lucas, Jesus conta, se eu não me engano, 3 parábolas. E se você observar no início do capítulo, Jesus ele estava falando para um grupo específico de pessoas. Ele estava falando para publicanos e pecadores. Porém, um outro grupo ali, digamos, infiltrado no meio dos publicanos e pecadores, e não quer dizer que eles não eram pecadores, talvez eles eram mais pecadores do que os próprios pecadores. Eles estavam infiltrados ali, reclamando de Jesus, por que Jesus pregava para publicanos e pecadores, por que Jesus perdia o tempo dele falando para pecadores. E Libni, você pode me perguntar: Libni, o que esse texto tem a ver com religiosidade? Nós vamos chegar lá já já. Meus irmãos, voltando aqui para a história, eu acredito que você está me acompanhando, espero que eu não esteja indo muito rápido, certo? Aí o versículo 22 diz assim: o filho veio para casa, certo? 21 diz assim: e o filho lhe diz: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai diz para uns servos: trazei a melhor veste, vestiu, ponde um anel no dedo, um sapato nos pés, e trazei aqui um novilho cevado, matai, comamos e alegramo-nos. Porque esse filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e eles começaram a alegrar-se. Aí chega o ponto-chave da nossa história, do que eu acredito que Deus quer trazer para nós como ensinamento nessa noite. O versículo 25 diz assim: ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo, ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos servos e perguntou o que significavam aquelas coisas. E ele lhe disse: o teu irmão chegou, e o teu pai matou um novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar, portanto, saindo o pai lhe rogava. E ele respondendo disse ao seu pai: eis que te sirvo há anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com meus amigos. Mas vindo esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostituta, mataste um novilho cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que eu tenho é teu. Aí chegou o ponto-chave da nossa história. O que isso tem a ver com religiosidade? Meus amados, se eu pudesse trazer para você um conceito, segundo
a forma como eu penso de religiosidade, eu poderia trazer para você que religiosidade seria nada mais, nada menos que um padrão, um sistema. Por que religiosidade se torna um sistema? E o que isso tem a ver, trazendo para o nosso contexto de hoje? Porque o nosso mundo, ele é sistematizado. Nós estamos acostumados, nós já estamos, como seres humanos que somos, nós estamos nos amoldados a um sistema. Eu não estou falando somente num sistema, num governo do mundo. Eu estou dizendo que nós acostumamos a sistematizar a nossa vida. Há estudiosos, neurocientistas e tudo mais, que dizem que o nosso cérebro, ele é extremamente preguiçoso. A tendência do nosso cérebro é padronizar a nossa vida para que ele gaste o mínimo de energia possível. Por isso que, se você for acompanhar a sua vida, se você não tiver nenhum problema neurológico, provavelmente você tem o costume de fazer sempre as mesmas coisas. Você tem o costume de agir sempre da mesma forma. E eu poderia englobar esse padrão na vida religiosa. Por que eu estou dizendo isso? Porque com o passar do tempo, pode ser que nós nos acostumemos com a nossa vida religiosa e que a gente viva padronizado. A gente simplesmente se lembra que na quarta-feira eu preciso ir à igreja. Ou agora, que na quarta-feira às 19h30 eu tenho uma live. Eu posso simplesmente estar acostumado que no domingo eu tenho uma live, ou eu tenho que ir ao culto. No nosso caso agora, o culto às 10 da manhã e o culto das 5 horas da tarde. Pode ser que eu esteja simplesmente acostumado que eu tenho que orar todas as vezes na hora que eu vou sentar na mesa e vou comer. Aí eu faço aquela oração: Pai, obrigado porque você está me suprindo, em nome de Jesus, amém. E quando você está com fome, você ora mais rápido ainda. Quando está com muita fome, a gente ora só assim: Pai, obrigado, em nome de Jesus, amém. Ou a mesma de ontem, Deus. E meus irmãos, eu não estou aqui condenando você, não estou aqui querendo colocar peso em cima de você. E isso acontece com todo mundo. Porque, como eu bem disse, o nosso cérebro, ele é acostumado, parece que ele é condicionado a criar padrões. Como eu disse, neurocientistas, estudiosos dizem que o nosso cérebro ele é preguiçoso e por isso que ele tende a criar padrões para que a gente gaste o mínimo de energia possível. O nosso cérebro, ele nos leva a não pensar. O nosso cérebro, ele leva-nos a viver uma vida sem querer, uma vida sem propósito. E por isso que a gente vai vivendo, a gente se acostuma, a gente sabe, tal dia, a gente sabe que na hora que a gente levanta, a gente tem que escovar dentes, que a gente tem que tomar um banho, às vezes, pentear o cabelo, que quando a gente vai sair, a gente tem que pôr uma roupa bonita, quando a gente vai ficar em casa, a gente bota uma roupa mais ou menos. E na vida cristã, pode ser que aconteça da mesma forma. Só que o que Deus quer para nós é que a gente não viva uma vida religiosa. O que Deus tem para nós e o que Deus sonha, e esse sonho é com aspas também bem grande, o desejo de Deus desde o início é que nós tivéssemos um relacionamento com Ele. Não porque nós somos padronizados a fazer isso, e sim porque isso parte de um desejo de dentro de nós em relacionar com Ele. Isso tem que partir de nós como um desejo, entendendo a nossa necessidade de ter um relacionamento com Ele. E esse filho aqui, esse filho mais velho, até eu quero trazer uma coisa antes. A história conta do filho pródigo, até o título na sua Bíblia aí provavelmente está escrito Parábola do Filho Pródigo. E eu aprendi aqui nessa igreja com o pastor Eleomar que a palavra pródigo, a gente achava que pródigo era um sinônimo de um crente que saiu da igreja e voltou, né? Ou de alguém que saiu de um lugar e voltou. Mas a palavra pródigo não tem nada a ver com isso. A palavra pródigo, ela quer dizer desperdiçador. Alguém que tem alguma coisa na mão e desperdiça. E eu, pensando nesse texto, eu fiquei, cara, quem será que é o desperdiçador aqui nessa história? Será que é o filho mais novo mesmo? Essa história me levou a pensar quem que é a pessoa que desperdiça. Será que é o filho mais novo ou será que é o filho mais velho? Porque veja bem, o pai precisou chegar para esse filho mais velho e dizer assim: meu filho,
tudo que eu tenho é seu. Você não precisava ter me pedido um novilho para... Você não precisava esperar eu te dar um novilho para você matar, para você se alegar com seus amigos. O novilho que está aqui, todas essas, sei lá, milhões de cabeças de gado que eu tenho, é tudo seu. Vai e pega. Só que pela falta de relacionamento, provavelmente, que esse filho, ele deixou de ter com o pai, ele entendia que nada era dele, ele entendia que ele precisava esperar ganhar alguma coisa. Meus amados, na nossa vida cristã e diária, pode ser que nós estejamos vivendo como esse filho aqui, esse pródigo. Eu vou chamar esse aqui de pródigo. Pode ser que nós estejamos desperdiçando a nossa vida cristã, porque nos falta relacionamento com Deus. E essa falta de relacionamento com Deus tira de nós a consciência de filiação. Nós precisamos ter muito claro para nós precisamos ter essa consciência, e essa consciência ela precisa ser cada vez mais viva, de que nós somos filhos de Deus. Nós não somos apenas servos de Deus, nós não somos marionetes de Deus, nós somos filhos dele. E essa filiação faz com que tudo que é dele é meu. Não faz com que nós sejamos iguais a Deus. E misericórdia quem é que está pregando isso por aí, que nós somos iguais a Deus, ou que não se sente inferior a Deus. Mas nós somos filhos de Deus, e Deus nos coloca nesse patamar dizendo: meu filho amado, tudo que eu tenho é seu, só entra e pega, usufrui do que você tem, desfruta do que eu já te dei. Só que quando nós não temos um relacionamento com Deus, sem religiosidade, eu até diria que religiosidade não tem nada a ver com relacionamento com Deus. Se você leva uma vida religiosa achando que você tem relacionamento com Deus, eu vou te dizer, misericórdia, você não se relaciona com Deus. Você se relaciona com uma religião. E Deus e religião, Jesus e religião não combinam. Você nunca vai encontrar Jesus numa religião. E pela falta de relacionamento nosso com Deus, pode ser que a gente esteja colocando no lugar esses apontamentos. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que a nossa falta de relacionamento com Deus está tão grande que a gente tem tempo de ficar olhando para a vida do outro. E olha só, esse cara aqui, esse filho pródigo, o verdadeiro filho pródigo, ele tinha tudo nas mãos, sempre teve tudo ali ao seu dispor, e ele somente soube que ele tinha o que ele tinha quando chegou alguém e usufruiu. E misericórdia, irmãos, a gente viveu uma vida dessa forma, porque a gente vai ter muito tempo para poder ficar apontando o dedo. A gente vai ter muito tempo para viver como os fariseus aqui disseram no início do capítulo aqui, ó, versículo 2. Vamos lá. A Bíblia digital é diferente, você leva tempo para chegar. Se fosse o papel era só olhar na página. Os fariseus e os escribas falaram: esse homem recebe pecadores e come com eles. Cara, esses fariseus, esses escribas aqui, eles estavam tão acostumados, a energia deles estava tão acumulada por causa da economia que a vida religiosa deles causou, a economia de energia, eu digo, que eles tinham tempo de ficar olhando para Jesus comendo com os pecadores. E eles mesmos não desfrutavam de um relacionamento com Jesus. Eles mesmos, por causa dessa falta de relacionamento, eles nem sequer reconheceram a Jesus, porque estavam acostumados a ter uma vida religiosa, estavam acostumados a ir na sinagoga e orar, e como aquele texto de, se eu não me engano, Mateus diz, que o cara chegou na sinagoga e orava: ô Pai, obrigado porque eu não sou como esse pecador, porque eu dou meu dízimo, eu faço minhas orações. Isso é gente que tem muito tempo que faz. É gente que está à toa, é gente que está acostumada a uma vida religiosa, padronizada, e por causa disso vive uma vida assim, apontando o dedo para os outros. Misericórdia, irmãos.
O que Deus quer trazer para nós como ensinamentos nessa noite é que quando a gente começa a viver um relacionamento verdadeiro, um relacionamento real com Ele, nós paramos de nos preocupar com outros e passamos a preocupar com nós mesmos. Quando eu comecei essa mensagem nessa noite, eu disse para vocês, eu em todo tempo sou confrontado na minha religiosidade. Ai, porque você é bonzinho e Deus fala mais com você. Não, meus queridos, é porque eu procuro receber de Deus confronto na minha religiosidade. Todas as vezes que eu estou entrando numa vida de religioso, graças a Deus eu sou chamado a atenção. E eu tenho dito, no decorrer da minha vida cristã, eu amo ser corrigido, eu amo ser corrigido. Eu não gosto de ser chamado a atenção, mas eu gosto de ser corrigido. Qual a diferença? Se é chamado a atenção, a pessoa chega com truculência, te soca os pés no peito e deu. Quando você é corrigido, você é tirado de um caminho de morte e trazido para um caminho de sucesso, de vida. E é isso que Deus faz com a minha vida em todo tempo. E é esse o desejo de Deus para nós. O desejo de Deus para nós nessa noite é sermos corrigidos pela palavra. E eu quero que você abra um texto aí, que vai se conectar no que a gente está falando. Uma coisa que a nossa vida religiosa pode nos causar. Eu dizia que quando nós temos muito tempo, quando a nossa vida religiosa, ela nos padroniza e faz com que a gente economize tempo, a gente perde oportunidades, a gente perde de experimentar de coisas tremendas. A gente perde disso. Deixa eu achar aqui. Isaías 43. Isaías 43, versículo 18. É o lema que Deus trouxe para nós através da vida dos nossos líderes para que a gente caminhasse sobre eles durante esse ano. Veja bem, Isaías 43, 18 diz assim, a minha versão é a Bíblia Viva, tá ok? Diz assim, não fiquem lembrando o que aconteceu no passado. Isso não é nada comparado ao que eu estou para fazer. Uma coisa completamente nova. Algo que já comecei a realizar. Será que vocês ainda não perceberam? Meus irmãos, a nossa falta de relacionamento com Deus faz com que a gente não perceba isso que Ele já começou a realizar. E você que está em casa e é membro dessa igreja, sabe que esse é o lema para nós, para o nosso ano de 2020. E talvez você está em casa e pensando, não, esse ano eu estou baseado numa palavra que eu recebi de Deus através da vida do pastor Eliomar, e eu sei que Deus vai fazer algo novo esse ano, porque Ele está dizendo aqui, ó, uma coisa completamente nova eu vou fazer. Isso não é nada, o que vai acontecer não é nada comparado ao que eu, não é, o que está para acontecer não é muito maior comparado ao que aconteceu no passado. Então eu estou esperando o que vai acontecer esse ano. Meu amado, eu quero dizer para você que Deus já começou a fazer. Talvez você não esteja experimentando ainda porque você está vivendo uma vida religiosa. Comece agora a ter um relacionamento real, um relacionamento verdadeiro com Deus e com a sua palavra, que você vai começar a perceber o que Ele já começou a fazer. Ele já começou a realizar algo na sua vida, desde um dia que você levantou a sua mão e você disse sim para o Evangelho de Jesus Cristo. Você disse sim para as boas novas do Evangelho. E as boas novas do Evangelho são o poder de Deus. O poder de Deus atuando, operando na vida daquele que crê. Então Deus já começou a operar algo na sua vida. Você só não está percebendo. Você está achando que sua vida está parada, é porque você não está percebendo o que Deus já está fazendo. E se tratando de ano de 2020, tratando desse lema para o nosso ano, Deus já começou a fazer algo diferente. Ou você acredita que não? O guarda de Israel não dorme, ele não dormita, ele não descansa. O nosso Deus está trabalhando dioturnamente. Ele não é o velhinho lá de cima, ele não está cansado, ele não aposentou.
Ele continua trabalhando, ele já começou a realizar algo na sua vida. Agora, o que nós precisamos é nos conscientizarmos dessa filiação que ele nos deu, sabe? Desse documento que foi outorgado, que foi carimbado no cartório dos céus, dizendo: nós somos filhos de Deus. Nós podemos sim experimentar uma vida abundante, mesmo no meio de uma pandemia. O que é uma vida abundante para você? Para mim, uma vida abundante é eu ter tudo que eu preciso. E segundo a Bíblia, isso é uma vida abundante. Ter tudo que eu preciso. Graças a Deus. Lá em casa nós somos uma família de 2 pessoas, eu e minha esposa, por enquanto. E lá em casa nós, graças a Deus, o aluguel está sendo pago. Estamos tendo dificuldade, sim, mas está sendo pago. A comida está na mesa, a luz está paga, a internet, aleluia, está paga. Estou trabalhando, estou com saúde, ela também. Vida abundante. Aí você está se aparecendo porque, né, afinal de contas, é mais fácil porque você não tem filho. E aí onde não tem filho, né, qualquer coisa que você pode na mesa está tudo bom. Não, meu querido, não. Para 2 pessoas, no nível de fé que eu estou, está sendo bom. Porque nós estamos tendo uma vida abundante. Talvez você tenha aí 3 meninos, 5, 1. E Deus preparou para você uma vida abundante. Você que não está percebendo. Para terminar essa mensagem, o que eu quero dizer? Como que a gente vai viver essa vida abundante? Eu dizia, relacionamento com Deus. Não existe outra forma. O relacionamento com Deus, se liga só, é como se fosse um diagrama. O nosso organograma é assim, né, Cândido? Organograma, ó. A nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com a palavra, a nossa vida de oração, vai fazer com que a nossa consciência de filiação fique cada vez mais real, fique cada vez mais nítida na nossa mente. Quando temos uma consciência de filiação bem nítida, nós passamos a experimentar tudo que Deus tem para nós. Se eu não me engano, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ele fala assim: o filho, quando ele é novo, ele nada difere do servo. É a mesma coisa. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer assim? Eu não vou entregar, por exemplo, o meu carro, 0, minha BMW, para o meu filho de 5 anos dirigir. Por quê? É um filhinho novinho, ele não tem carteira, ele não sabe dirigir, ele não tem coordenação motora. Ele vai bater o meu carro. Só que quando o filho fica maior, aí ele pode experimentar do que eu tenho. Quando ele cresce, ele passa a experimentar de tudo que eu tenho. De tudo que o pai tem, no caso. E esse relacionamento nosso com Deus, através da oração, leitura da palavra, vai fazer com que essa consciência de filiação cresça em nós. E quando essa consciência de filiação crescer em nós, aí nós nos tornamos maduros. Nós passamos a ser filhos maiores de idade. E aí nós passamos a poder experimentar do que Deus tem para nós. Qual é o segredo para que a gente passe a não mais viver uma vida religiosa? Relacionamento. Relacionamento. Aí a gente vai começar a perceber isso aqui que Isaías 43 está dizendo para nós. O que eu vou fazer, vamos voltar aqui, verso 18. Isso, não fiquem lembrando o que aconteceu no passado. Isso não é nada comparado ao que eu estou para fazer. Uma coisa completamente nova. Algo que eu já comecei a realizar. Vocês não estão percebendo? Aí nós vamos resolver. Claro, Deus, eu estou percebendo. Eu já estou vendo o que você está realizando. Porque eu já vi na minha vida, eu já vi a transformação que foi causada em mim. Eu já vi que a sua boa obra começou a ser realizada na minha vida. E eu creio que o Senhor vai completar, mas eu já percebo os resultados. Eu já vejo a mudança. E eu não estou falando de mudança de comportamento, eu estou falando de mudança de mentalidade. Porque mudança de comportamento não quer dizer nada. Você precisa mudar a sua mentalidade. Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, não é pela renovação do seu comportamento. Porque se você mudar o seu comportamento, você pode
Pode ser que você mudou seu comportamento e seu comportamento é simplesmente um comportamento religioso. Não quer dizer nada para mim. Não quer dizer nada. Por isso que nós olhamos para uma pessoa e eu aprendi com meu pastor assim, ó, Libni, eu sei diferenciar quem é o novo convertido, quem é o recém-convertido, né, aquela pessoa que recebeu Jesus há pouco tempo, quem é o neófito, né, que é aquela pessoa que já converteu há um tempo, mas ainda não tem maturidade. Eu sei identificar quem é o crente velho, quem é aquela pessoa que já é madura na fé. Então eu cobro cada um de uma forma diferente. Tá entendendo, meu irmão? Então, Deus chama a nossa atenção nessa noite para uma vida de relacionamento. Vamos abrir os nossos olhos espirituais para perceber o que Deus está realizando. Vamos viver uma vida de relacionamento com Ele, relacionamento com a sua palavra, uma vida de oração, uma vida de entrega diária, como a nossa pastora nos ensinou no último domingo, vida de oração. Vamos começar na nossa casa, bote um louvor, comece a cantar, ore em outras línguas, leia a Bíblia todos os dias. Você vai perceber a diferença que isso vai fazer na sua vida, porque eu tenho percebido o que tem feito na minha. E eu tenho certeza que nessa igreja muitas pessoas percebem a diferença que faz na vida deles também. Só que se eu estou pregando essa palavra, é porque ela vai servir para mim e para a vida de alguns aqui, ou se não para a vida de todos. E eu aprendi isso também, se não está servindo para você hoje, meu irmão, guarda na sua prateleira, porque um dia pode ser que você precise. Então, Deus está nos chamando nessa noite para viver uma vida de relacionamento, uma vida cristã de verdade, relacionando com a palavra dele, uma vida de comunicação com ele através da oração. Através disso nós vamos ter cada vez mais claro na nossa consciência a filiação que temos, a posição que temos perante ele, e isso vai fazer com que traga resultados na nossa vida. Aí, Libni, mas quando você está falando de resultados na nossa vida, você está falando de uma vida abundante, e você está trazendo a gente para pensar muito no que é terreno. E você acha que você vai para a eternidade sem uma consciência de filiação? Os religiosos não herdarão o reino dos céus. Os que herdarão o reino dos céus são filhos de Deus. Os pastores não herdarão o reino dos céus. Os diáconos, os obreiros, os músicos da igreja. Quem herdará o reino dos céus são os filhos de Deus. Ponto final. Então nós não precisamos ter consciência de que eu tenho um ministério, consciência de que eu tenho que limpar a igreja, consciência de que eu tenho que mudar meu comportamento. Consciência de filiação é a chave do negócio. A chave para termos uma vida de sucesso aqui nessa terra e para que nós entremos num caminho correto para chegarmos até o céu é uma vida de relacionamento, consciência de filiação. Então, meus amados, essa é a palavra dessa noite. A minha oração é que você seja impulsionado por essa palavra para viver uma vida de relacionamento com Deus. Não se esqueça disso em tempo nenhum. Você é filho de Deus. Tudo o que Deus tem te pertence. Ele entregou para você através de Jesus na cruz. Só falta para nós ter essa consciência. Falta com que a gente vá lá sacar o cheque que já está na nossa mão. E é isso que Deus queria trazer para nós nessa noite. Feche os seus olhos na sua casa e nós vamos orar. Pai, nós te damos graças porque o Senhor nos fez teus filhos. Antes nós éramos inimigos teus, Pai.